Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Moacir Santos, eu sou engenheiro eletricista e eu ajudo engenheiros eletricistas a faturarem mais de 10 mil reais por mês com projetos elétricos. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o que você precisa saber na hora de elaborar um projeto de instalações de veículos elétricos, uma demanda que está surgindo bastante. O que você, projetista, precisa saber de acordo com a 17019 e com a 5410? Vamos lá! Então, como eu falei para vocês, a gente tem aqui a norma 17019, é uma norma muito nova, norma de 2022 na primeira edição, tá? E ela trata justamente das instalações elétricas de baixa tensão, ou seja, uma filha da 5410, né? Só que voltada especificamente para os requisitos de instalações de locais especiais relacionados à alimentação de veículos elétricos, né? Mas aí você pode estar se perguntando, Moacir, essa norma vai até onde? Né? Ou qual é o escopo do estudo dessa norma? Né? O dimensionamento dos meus circuitos vão mudar? O que ela traz aqui para a gente é uma orientação em como tem que ser esse processo de alimentação até chegar no veículo elétrico, e você vai entender aqui nos slides que eu preparei para vocês. O primeiro conceito que você tem que entender é um conceito que está justamente na 17019, relacionado ao sistema de alimentação para veículos elétricos, tá? Essa sigla aqui que você vai ouvir bastante quando começar os seus estudos sobre veículos elétricos. Sistema de alimentação para veículos elétricos, o SAV, tá? Então esse conceito aqui, ele é muito importante para a gente conseguir entender até onde a gente vai no processo de alimentação de veículos elétricos no nosso projeto elétrico em si, quando surgir essa demanda para você, né? Então, o sistema de alimentação de veículos elétricos é justamente esse aqui. Daqui para cá, a gente tem a nossa instalação elétrica, né? Daqui para cá, a gente tem nossa instalação elétrica, o nosso quadro de distribuição que sai um circuito para chegar até a nossa tomada de corrente, de acordo com os modos de recarga 1 e 2, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ou estações de recarga para veículos elétricos. Pessoal, quando a norma fala estação de recarga, ela pode estar se referindo àqueles totens de estações de recarga que tem uma potência maior, mas também ela pode estar se referindo àquelas estações de recarga na parede, que eu vou mostrar exemplos aqui para vocês, tá? Então, daqui para cá, a gente tem nossa instalação elétrica. Chegou na tomada de corrente ou na estação de recarga, a gente começa nosso sistema de alimentação para veículos elétricos. Então, esse quadradinho aqui, ele pode ser uma estação de recarga, ele pode ser um totem, ou ele pode ser uma tomada de corrente. Aqui ele está mostrando como se fosse uma tomada de corrente, mas pode ser cada um desses itens que eu estou falando de acordo com a especificação aqui dos modos de recarga. Modo de recarga 1, 2 e modo de recarga 3 e 4. Daqui para cá, a gente tem o nosso plug de alimentação, né? E geralmente esse plug pode vir na estação de recarga ou pode ser comprado pelo usuário, né? E aqui a gente tem um exemplo de uma caixa de controle integrada, né? Ou caixa de controle de corrente, que justamente faz esse controle de potência, né, da alimentação que está lá. Pode ser que tenha esse ICCPD, ou pode ser que não tenha essa caixa controladora de corrente, tá? E aqui a gente tem nosso cabo de recarga, né? Nosso cabo de recarga, junto com a caixa controladora de corrente, até chegar aonde? Até chegar no nosso veículo. Aqui a gente tem uma tomada móvel, né, para os veículos elétricos. Essa tomada que varia de acordo com o veículo elétrico que está sendo alimentado, com o tipo de alimentação. E aqui a gente tem o nosso plug fixo que fica no veículo, né, para poder fazer a alimentação final. Então, esse sistema todo aqui, a gente chama de sistema de alimentação para veículos elétricos, tá? E o processo para chegar e alimentar isso aqui é um processo de acordo com a 5410 normalmente, só que a gente vai ter regras para a gente poder fazer essas alimentações, calcular a demanda para essas alimentações até chegar no nosso veículo elétrico. Uma coisa muito importante é o seguinte, daqui para cá, né, todo esse processo aqui, a gente já não influi muito. Isso aqui já é vindo muito provavelmente do fabricante, né, da especificação do fabricante, com as normas específicas deles. Mas até chegar aqui, a gente influencia e a gente dimensiona e a gente protege esse ponto até chegar aqui para o usuário utilizar normalmente esse sistema de alimentação, tá? Então é até aí que a gente vai. Então aqui a gente tem instalação elétrica 5410 e 17019. Observe que eu coloquei exatamente aqui porque é daqui para trás, né? E a gente tem este exato ponto que está na parede aqui, pode ser exatamente uma estaçãozinha de recarga na parede.
Aqui é 5410, 17019, com suas recomendações, tá vendo? O sistema de alimentação. E aqui chega no ponto da estação de recarga. Daqui para cá, a gente tem uma estação de recarga, a gente tem o cabo, tá vendo? Que pode ter a caixa controladora de corrente ou não, nesse caso aqui ele não tem. E aí a gente chega no ponto de alimentação do veículo elétrico. Todo esse sistema aqui é o SAV. Agora, depois, para trás da estação de recarga, né, que esse ponto aqui, a alimentação aqui é 17019, tá? Então aqui fica bem mais fácil de entender. E aí a gente pode ter também, ó, essa caixa controladora de recarga, de corrente, na verdade, né? Que ela pode estar aqui nesse sistema ou não, mas geralmente, quando a gente tem uma estação de recarga, a gente faz esse controle da corrente na própria estação. Mas tem alguns pontos que a gente tem esse controle, ou então só uma tomada que alimenta diretamente, né? A gente pode ter também essa caixa controladora, dependendo da situação, mas aí o sistema de recarga dela é muito mais baixo, porque ela não tem uma potência tão mais alta, né? A gente tem um controle geralmente até 32 A dessa caixa controladora de corrente aqui, variando 10 A, 16 A e subindo, né? Até 32 é o máximo que a gente consegue aí nesses pontos em que a gente só utiliza uma tomada de corrente com a caixa controladora de recarga e o cabo, né? Então, geralmente, o que está se optando mais para poder trabalhar é justamente a estação de recarga em si, que ela tem uma potência maior de 7 kW até 10 kW. Algumas chegam a 22 kW, né, exigem uma potência e uma alimentação melhor, né, mais dimensionadas, com seções transversais maiores, mas é o que a gente tem aqui, 5410 17019 aqui de trás dessa estação de recarga, né? E aí este cabo, juntamente com a estação de recarga, ele já envolve o SAV, né? E aqui a gente tem o nosso veículo elétrico, basicamente nosso ponto de alimentação para o veículo elétrico. Todo esse sistema aqui é um sistema de alimentação para veículos elétricos. Para trás desse sistema é a instalação elétrica, conforme o NBR 5410, seus dimensionamentos e demandas, e também 17019 com seus dimensionamentos, sugestões e demandas também, tá? Então, a gente vai falar muito de modos de recarga, porque os modos de recarga, eles definem o tipo de alimentação que vai ser feita. Por exemplo, a gente tem esse modo 1 de recarga aqui, que ele vai até 2,3 kW, o máximo, menor ou igual a 2,3 kW. E aqui, onde você está vendo esse tracejado aqui, todo esse tracejado aqui, que tá, esse desenho está no anexo da 17019, todo esse tracejado é aonde a 17019 pertence. Então, ela pertence da instalação, conforme 5410, circuito de alimentação até o ponto de recarga, até o ponto de conexão que a gente chama, onde vai acontecer justamente o plug para alimentação do veículo elétrico, né? Então, a gente tem o modo de recarga 1 e o modo de recarga 2, que são bastante parecidos. A diferença é que no modo de recarga 2 a gente já tem essa caixa controladora de corrente, que tem uma norma específica para ela, tá vendo? Que já não envolve mais 5410 ou 17019. Aqui nesse ponto de conexão, a gente pode ter esse ponto de conexão com a tomada de corrente também, mas aqui também pode ter uma tomada bloqueio mecânico, né? Aquelas famosas que viraram comuns dizer tomada stack, mas stack é a marca, a gente chama de tomada bloqueio mecânico, né? Ou tomadas industriais. A gente pode ter essas tomadas industriais também. Aqui a gente também pode ter essas tomadas industriais no modo de recarga 1, né? E aqui a gente consegue ver todo esse processo de alimentação, tá? Mais abaixo aqui a gente tem o modo de recarga 3. Esse modo de recarga 3 é o modo de recarga que nós mais utilizamos, tá? Que nós mais utilizamos. Então, no modo de recarga 3, ele vai até a 22 kW, tá? E aí a gente tem potências médias de 7 kW, 10 kW. Então, a gente tem essa variação de potência aí nas alimentações do modo de recarga 3. Lembrando que esse desenho que você está vendo aqui não necessariamente é o desenho do totem que tem que ser aqui. Pode ser a alimentação via totem, um sistema de recarga maior, mas também pode ser a alimentação via estação de recarga instalada na parede, tá? Não tem problema nenhum. Então pode ser um ou pode ser outro, tá? Porque isso varia de acordo com a potência. À medida que a potência vai aumentando, a gente vai tendo instalações mais parecidas com essas. À medida que a potência vai diminuindo, a gente tem mais estações de recargas menores, que nem aquela imagem que eu mostrei para vocês, tá? Então, esse modo de recarga 3 é o modo de recarga que nós mais utilizamos no processo de alimentação, que é o modo de recarga mais comum para as instalações elétricas. E a gente tem também o modo de recarga 4. O modo de recarga 4 você vai encontrar muito em shopping centers,
que são aqueles modos de recarga que tem potências maiores num carregamento que você vai ficar lá 20, 30 minutos ou até 1 hora no shopping. Então esse carregamento precisa ser mais rápido. Então geralmente em shopping centers, que são shoppings de alto padrão, né, de um nível maior, a gente consegue ver até modos de recarga 4. Mas a gente tem também em shopping centers modos de recarga 3, que se a gente chegar a 20 kW, 22 kW, eles têm uma alimentação mais rápida. Lembrando, quanto maior a potência, maior vai ser a minha recarga, a minha alimentação, tá? Então, o que a gente mais vê é o modo de recarga 3, por isso que eu marquei ele aqui, mas a gente tem modo de recarga 4 em shopping center, em edificações comerciais também, que tem um padrão maior, é o lugar que a gente encontra hoje, tá certo? Então, muito importante a gente entender esses modos de recarga para saber que potência de alimentação a gente pode prever no nosso projeto elétrico. E aí a gente entra nos fatores de projeto. O primeiro fator de projeto é o fator de demanda, tá? Então ele fala aqui no item 4211, 101 da 17019, deve ser considerado que em utilização normal, cada ponto de conexão, cada ponto que você vai plugar, né, para alimentação, seja utilizado em seu valor de corrente nominal ou em seu valor de corrente de recarga máxima configurado para a estação de recarga. O que quer dizer isso? A gente tem estações de recarga que variam as potências, que eu posso ir controlando essas potências. Mas eu, como projetista, vou dimensionar sempre o quê? No pior caso. E dimensionar no pior caso é trabalhar, por exemplo, se essa estação de recarga que você vai instalar na parede, ela vai até 7.500 kW, 7.700 kW, o meu dimensionamento no meu projeto elétrico, ele vai até 7.700 kW. Tá? Ah, Moacir, mas o meu cliente falou que ele nunca vai chegar nesse valor. A gente não sabe. Se ele tiver com pressa e quiser fazer esse carregamento mais rápido, ele pode colocar lá e você não vai nem ficar sabendo. Então, o seu dimensionamento tem que ser para 7.700 ou para a potência máxima da estação de recarga correspondente, tá certo? E aí ele fala que a configuração da corrente de recarga máxima deve ser realizada somente com a utilização de uma chave, programação ou outro meio apropriado. Mas a gente sabe que pode ser que o usuário mesmo, lendo o manual, consiga fazer essa mudança. E aí, fazendo essa mudança, a gente tem esse risco de não ter dimensionado pela estação, pela corrente máxima de recarga. Então, nós projetistas precisamos dimensionar pela corrente máxima de recarga. E aqui mais embaixo ele fala, para essa aplicação, o fator de demanda do circuito terminal, né, o circuito que alimenta aquele ponto de conexão, tem que ser igual a 1. E mais uma vez aqui embaixo ele fala sobre demanda. Uma vez que todos os pontos de conexão, lembrando que o ponto de conexão tá lá a tomada, conecto nele. Ponto de conexão pode ser utilizado simultaneamente, o fator de demanda do circuito de distribuição deve ser considerado igual a 1. Quando ela fala circuito de distribuição, pessoal, ela está falando do quadro de distribuição. Né? O quadro, a gente chega uma alimentação nesse quadro, ele é um circuito de distribuição. Então, no circuito de distribuição, na hora que eu for dimensionar ele, vamos supor que eu tenho 10 estações de recarga no quadro de distribuição, cada um circuito. Então, tem vários sistemas de alimentação de recarga aqui, vários pontos. Como que eu vou dimensionar o disjuntor geral desse circuito? Como que eu vou dimensionar? Dimensiono pela potência máxima a ser instalada, como se todas as estações de recarga, em algum momento da vida delas, vai ser ligada ao mesmo tempo nessa instalação, tá certo? Isso é muito importante a gente lembrar. Então, o fator de demanda, para eu dimensionar o meu quadro geral, ele tem que ser o fator de demanda igual a 1, tá? E o fator de potência, Moacir? Porque na hora que eu vou colocar no meu quadro de cargas, eu coloco a potência em quilowatts, coloco o fator de potência e depois eu coloco a potência em kVA. O valor que eu colocar aqui, 7.000, né? Eu coloco um fator de potência de 0,9, vai me dar um 7.000 dividido por 0,9, um valor aqui maior do que esse 7.000 em kVA. E essa potência em kVA é a potência que eu uso para dimensionamento. Qual que é realmente o fator de potência de uma estação de recarga? Isso você vai olhar no fabricante. O fabricante ele está lá para te vender e trazer informações. Então, você sempre precisa buscar essa informação com o fabricante. Se você já sabe qual estação de recarga vai ser instalada, essa informação ela tem que ser buscada com ele. Isso você pode encontrar no próprio datasheet específico da estação de recarga? Sim. Aqui ó, eu tenho o IMOB da WEG. A gente tem lá no catálogo deles, lá no datasheet deles, a informação de fator de potência.
Então a gente tem um fator de potência de 0,9 de 25 a 50% de recarga, né, da potência máxima dele, 25 a 50%, ele vai ter um fator de potência 0,9. E um fator de potência 0,98 de 50 a 100% de recarga, quase chegando a 1, né? Essa diferença de quilowatts para VA é quase a mesma, né? Então, a potência que realmente está sendo utilizada é quase a potência que está sendo utilizada para trabalho. A gente tem que lembrar aí que o cabo esquenta, pode ter uma perca de energia via calor. Então, a gente tem esse fator de potência quase chegando a 1, né? Mas essa é a informação. A gente percebe, então, que o nosso fator de potência gira entre 0,9 e 0,98. Se eu estou prevendo um máximo de 100% de carga, eu posso trabalhar com 0,98 ou com 0,95, né? Posso trabalhar com a média entre 0,9 e 0,98, que vai me dar aí um fator de potência médio que dá para eu trabalhar no meu dimensionamento final, né? Agora, sabendo que meu cliente vai usar sempre 100% de carga em qualquer situação, aí você trabalha com 0,98, tá? Que é uma informação de fator de potência que vem do fabricante especificamente. E aí a gente tem a divisão de circuitos, né, que envolve também a proteção contra sobrecorrentes, a utilização de disjuntores para proteger o cabo específico da alimentação dessa estação de recarga. Então a gente tem, devem ser previstos circuitos independentes para cada SAV. Então a gente tem que lembrar que é o seguinte, cada ponto de alimentação é um SAV, cada ponto de conexão lá é um SAV. Então eu tenho que ter um circuito independente para cada um. Ou seja, um disjuntor para cada SAV. Sendo o mais claro possível, tá? Um disjuntor para cada SAV. E aí ele fala, ó, cada ponto de conexão deve ser alimentado individualmente por um circuito terminal, protegido por um dispositivo de proteção contra sobrecorrentes de acordo com a 60947-2, um mini disjuntor. Então é o seguinte, nos chuveiros a gente tem que levar a alimentação um por um para a SAV do mesmo jeito. Então tem um circuito para cada alimentação de veículo elétrico, tá? E aqui a gente tem mais um item que é a proteção contra choques. Olha, o usuário está manuseando, está fixando na tomada, no ponto de conexão ou na estação de recarga ou no veículo elétrico, né, um ponto de alimentação. Então, se o usuário tem esse constante processo de utilização, eu tenho que prever uma proteção contra choques. E aí a norma traz aqui para a gente essa proteção. Cada ponto de conexão em corrente alternada deve ser protegido por um dispositivo de corrente diferencial residual com corrente nominal residual igual ou inferior a 30 mA. Tá? Ah, Moacir, então eu vou utilizar exatamente o DR tipo AC, que é o que a gente usa em casa? Não é esse DR, porque você está trabalhando com corrente alternada e corrente contínua que está no equipamento. Então você tem que trabalhar com DR que também protege contra fugas de corrente contínua, contra o defeito do próprio equipamento, pode trazer uma fuga de corrente contínua, pode afetar diretamente a instalação, e eu tenho que prever um DR especificamente para isso. Esse dispositivo DR ele pode ser instalado no quadro de distribuição da instalação elétrica ou no sistema de recarga. Tem sistemas de recarga nos totens que o DR já está lá dentro. Ou tem estações de recarga que você pode colocar um quadro do lado com o DR e o disjuntor lá do lado, né? Que é permitido também. Agora, muito importante, esse requisito implica que esse dispositivo DR não seja utilizado para outros pontos. Então eu não posso trabalhar, vou trabalhar com esse DR aqui e vou usar também ele para um circuito de tomada que está lá do lado. Não, ele tem que ser exclusivo para aquela estação de recarga, da mesma forma que o circuito precisa ser exclusivo para cada estação de recarga, para cada SAV, tá? Então, nos modos de recarga em 1, 2, devem ser trabalhados com pelo menos o DR tipo A. Daqui a pouco eu explico a funcionalidade dele. Modo de recarga 3, eu posso usar o tipo B, posso usar o tipo A ou o tipo F. Só que lembrando, se eu usar o tipo A ou o tipo F, eu tenho que verificar se a minha estação de recarga tem um RDCDD, que é um dispositivo que vai ler correntes residuais maiores e vai acionar um relé que vai atuar aquele circuito, né? Daqui a pouco eu vou explicar mais, no próximo slide eu já explico direitinho. E o DR tipo AC é proibido. Eu não posso usar o DR que a gente utiliza para residências, de jeito maneira, tá? Por que eu não posso fazer isso? Porque esse DR, se passar corrente contínua nele, de fuga do próprio equipamento, do sistema de alimentação, o que acontece com o DR tipo AC? Ele perde a sensibilidade dele, que é o que a gente chama de efeito cegueira do DR, tá? Ou desmagnetização.
Então o DR tipo AC é justamente isso. Se eu usar o DR tipo AC e passar a corrente contínua no AC, eu perco a minha proteção tipo AC de corrente contínua dele de 30 mA. Né? Então eu não posso utilizar ele. Então eu tentei utilizar DRs tipo B, tipo A ou tipo F, se for no modo de recarga 3. Se for no modo de recarga 1 ou 2, pelo menos o tipo A. Tá? Modos de recarga 3 devem ser trabalhados com tipo B, tipo A ou tipo F. O que envolve esse RDCDD? O RDCDD é tipo um toroide, né? É tipo um TC, funciona como isso, que fica fazendo a leitura de fuga de corrente. Se tiver uma fuga de corrente acima de 6 mA, ele aciona um relé ou uma contatora que vai acionar o circuito, que vai seccionar o circuito imediatamente, tá? Então é isso. O DR tipo A, ele protege contra corrente contínua pulsante até 6 mA. O RDC é acima de 6. Então eu tenho que usar os dois integrados, porque o RDC não vai ler abaixo disso. Então eu tinha que utilizar o DR tipo A no modo de recarga 3, junto com o RDCDD, se tivesse RDCDD dentro da estação de recarga. Se não tiver dentro da estação de recarga, eu tenho que fazer a instalação dele no quadro de distribuição. Mas hoje as estações de recarga vêm com esse RDCDD. A maioria dessas estações de recarga já vem com esse RDCDD. O DR tipo F, ele vai proteger com corrente contínua pulsante até 10 mA. Né? Só que passou disso, eu tenho que utilizar um RDCDD que também vai de 6 a 10 ou acima disso, né? E geralmente eles vão bem acima disso e ler qualquer tipo de corrente. Caso essas correntes ultrapassem o limite, a parte AC do DR pode ser prejudicada. Então, o que acontece? Eu tenho que trabalhar com RDCDD ou trabalhar com um dispositivo DR tipo B. Porque o tipo B, ele vai trabalhar com qualquer um. E não preciso nem de RDCDD nele. Qualquer nível de corrente ele vai fazer leitura. Então, qual que é a solução para mim não utilizar o tipo B e gastar demais, porque ele é o mais caro de todos? A solução é eu trabalhar com dispositivo de corrente diferencial residual contínua e trabalhar com RDCDD dentro da estação de recarga. E aí, o que eu posso observar? Se essa estação de recarga, ela já vem com esse dispositivo interno. Hoje, a maioria das estações de recarga, elas já estão vindo com o RDCDD. Observa que ele é tipo B, tá vendo? Por que ele é tipo B? Porque ele faz leitura de qualquer nível de corrente contínua, acima de 6 mA, né? De qualquer tipo de corrente contínua, lisa, né? Ou correntes contínuas que tem uma oscilação. Então, o RDCDD ele vai justamente verificar essas correntes contínuas. Então, ele vai ler isso aqui, né? Então, o cabo vai estar aqui no meio, ele lê essa corrente residual de fuga, ele lê. Quando ele lê, ele aciona um relé ou aciona uma contatora que secciona o meu circuito, tá? Esse é o objetivo dele. Ah, Márcio, então se eu utilizar ele, eu não preciso usar um DR tipo A, por exemplo? Precisa. Ou tipo F? Precisa. Se eu utilizar o tipo B, aí eu não preciso desse cara. Eu só preciso dele se eu utilizar o DR tipo A ou tipo F. O DR tipo F ele é mais difícil de encontrar, então você vai encontrar mais DR tipo A, mais fácil você conseguir comprar, ou DR tipo B também, que vende bastante. O DR tipo F é um DR mais novo, encontra-se também, só que é mais difícil de encontrar. Então, no DR tipo A, você vai trabalhar com correntes de até 6 mA e aliado com RDCDD, correntes maiores que isso, né? E você vê isso nos fabricantes. Observa aqui, ó, no fabricante, na própria WEMOB, tá, da WEG, a gente tem as proteções elétricas e a gente tem nosso RCD. Nos fabricantes vai ser chamado de RCD, por causa da sigla em inglês, mas a gente chama de RDCDD, né? Então, pode ser um ou outro, tanto faz a mesma coisa. Ele é de 30 mA CA, né? Ele lê também corrente alternada de até 30 mA e de 6 mA corrente contínua acima, tá? Então, tá aqui o dispositivo que está interno, já está aqui dentro, já está fazendo essa leitura interna, né? Então, vários dispositivos hoje já vêm com esse dispositivo interno, só que não elimina a proteção via DR tipo A, de maneira nenhuma, tá? Então, qual que é essa escala de preços? Tipo A é o mais barato entre os DRs especiais de corrente contínua. Tipo AC é o mais barato de todos, só que eu não vou utilizar ele de maneira nenhuma. Então, como que eu faço? Utilizo o tipo A, a maioria dos fabricantes vão indicar isso. O WEMOB também indica tipo A e ele tem RDCDD interno. O tipo A ele é o mais barato, aliado com RDCDD. O tipo F ele já vai até 10 mA, alio também com RDCDD. E o tipo B é o DR mais caro de todos, tá? Mas aí eu não preciso desse dispositivo integrado à estação de recarga, tá?
Algumas notas de projeto para você poder trabalhar, né, no seu projeto elétrico estão na própria 17019. Cada tomada de corrente deve ter um contato de terra conectado ao condutor de proteção. Cada tomada de corrente ou tomada móvel para o veículo elétrico deve estar localizada a uma distância compatível com o comprimento de recarga. Isso são notas comuns de projeto que você pode colocar, além dessas ponderações que eu estou trazendo aqui para você, tá? Uma tomada de corrente ou tomada móvel para veículo elétrico deve alimentar somente um veículo elétrico por vez, né? Não é permitida a utilização de extensões elétricas com tomadas múltiplas e adaptadores múltiplos, né? Por exemplo, aqui ela não permite o uso do Benjamin, por exemplo, ou do adaptador tipo T para uma alimentação elétrica dessa, né? E uma coisa muito importante, somente quando especificado pelo fabricante do veículo elétrico ou pelo fabricante do sistema de recarga, podem ser utilizados adaptadores constituídos apenas por uma entrada e uma saída. Esses adaptadores e os cabos de recarga para veículos não podem permitir a mudança de um modo de recarga para outro, muito importante, tá? Essas são algumas notas de projeto para você poder trabalhar no seu projeto elétrico. Coisas importantíssimas. Trabalhar com DR tipo A aliado a um RDCDD. Sempre verificar se tem RDCDD dentro da estação de recarga. Porque instalar esse sistema por fora não é todo mundo que consegue instalar. Então verificar se tem esse RDCDD e utiliza um que já tenha isso. A maioria das estações de recarga já estão vindo. Isso não elimina a utilização do DR tipo A ou tipo F a ser instalado. Se eu utilizar o tipo B, não precisa de RDCDD. Fator de demanda é igual a 1 para o circuito de distribuição. Então a potência máxima instalada é que eu vou dimensionar no meu quadro de distribuição. Tá? Um circuito para cada SAV por vez, bastante importante também. E aí, esses são os principais itens que você precisa trabalhar para o seu projeto de estação de recarga de veículos elétricos, projeto esse que está surgindo bastante aí nas instalações elétricas. Gostou desse vídeo? Comenta aqui embaixo, deixa o seu feedback, deixa sua sugestão de próximos vídeos também. Não deixa de curtir esse vídeo e de compartilhar com seus amigos, tem um botãozinho de compartilhar aqui embaixo. E é isso aí, espero que você tenha aprendido o básico para o sistema de alimentação de veículos elétricos. Compartilhe esse vídeo, curte esse vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no meu canal para você receber mais notificações de vídeos novos. E eu te vejo no nosso próximo vídeo. Tamo junto!